Olá, muito boa noite. Ao vivo dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, neste dia de muitos anúncios de combate à pandemia de coronavírus aqui no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro sancionou aquele projeto que estabelece a ajuda de R$ 600 para as pessoas que precisam aí, que estão sem trabalhar nesse período. O Congresso, agora no final da tarde, ampliou essa ajuda, incluiu aí os taxistas, também os motoristas de aplicativo, os artistas e outros setores aí que estavam fora desse primeiro projeto de lei, essa primeira lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, o problema é quando essa ajuda será paga, porque o Ministério da Cidadania ainda não conseguiu sequer identificar todas as pessoas que estão ali aptas a receber esse benefício. Para conversar sobre esse e outros temas, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o deputado Cabo Júnior Amaral. Ele hoje atende apenas por Júnior Amaral, ele é do PSL de Minas Gerais, é policial, militar. É um prazer receber o senhor aqui, deputado. Muito bem-vindo. Ô, Denise, eu que agradeço o espaço, né, para a gente conversar sobre esses assuntos, né? Agradecer ao Zé também. Estamos à disposição. Tá, e olha, ele com essa cara de novinho, ele tem 32 anos, né, Zé Maria? Parece menos, mas ele já tem 32. Estou cuidando bem. Pois é, né, Zé Maria? Mais um frente a frente nesse momento difícil que o país atravessa, que já são aí 6.836 casos, com 240 mortes, e ninguém diz quando vamos atingir o pico dessa doença para a curva começar finalmente a descer e o país voltar à normalidade. Pois é, este é o assunto. A política também gira em torno deste assunto. Votações hoje estão acontecendo, inclusive, neste momento na Câmara dos Deputados, votação remota, já que não é possível fazer uma reunião presencial. E, além disso, os assuntos periféricos sobre as repercussões na economia, né? As repercussões na economia, as repercussões na saúde e também as repercussões na política, porque há uma proposta crescendo no Congresso Nacional de adiar as eleições. Essa conversa hoje aqui no Frente a Frente vai ser muito boa. O deputado Cabo Júnior Amaral é novo aqui, mas já está bem, vamos dizer, bem entrosado aqui, né, deputado, no Congresso Nacional. Como é que o senhor vê esse atual debate aqui de isolamento, não isolamento? O senhor acha que tem que acabar com o isolamento e proteger só os vulneráveis? Ou do jeito que está bom? Ô Zé, para a gente que não é técnico, né, nós não somos da área da saúde, é muito difícil a gente fazer afirmações concretas e seguras, mas há coisas que são muito fáceis de se observar, que os extremos desse caso, independente de qual medida for, podem ser muito mais prejudicial. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Muitos atacaram o presidente, né, por fazer esse alerta desde a semana passada sobre as consequências que a crise econômica vai trazer, que podem ser muito maiores que as consequências do próprio vírus, mas ignoram que o presidente também tem tomado outras medidas. O alerta foi para que a gente busque o equilíbrio, e não para que a gente se torne indiferente às medidas de segurança que devem ser tomadas por todos nós. Esse último pronunciamento dele, ele mostrou claramente ali, se reposicionou, né, dizendo que não está, vamos dizer, insensível às perdas, insensível à doença, mas também não é possível abandonar a economia, né? Eu nem acho que foi um reposicionamento, sabe, Zé? Eu acredito que foi mesmo uma linguagem diferente que ele usou dessa vez, e deixando claro alguns pontos que no pronunciamento passado ele não deixou, né, que algumas pessoas sim compreenderam que ele estava indiferente às questões diretamente ligadas à saúde, né? Então, acho que esse pronunciamento acabou sendo, sim, mais produtivo, digamos assim, porque foi uma linguagem diferente, mas a ideia que ele passou dessa vez é a mesma ideia que ele tentou passar da vez passada. No primeiro pronunciamento a diferença foi que daquela vez ele tratou a Covid-19 como uma gripezinha. E agora ele fala que é uma questão grave. Sim, mas ali naquele pronunciamento ele deixou claro que ele se referiu à gripezinha, se colocando como uma possível
vítima, né? Não vou entrar no mérito se é adequado ou não o termo que ele usou, mas ele quis usar naquele pronunciamento uma explicação de que ele não estava tratando aquilo para todo mundo, não estava tratando com indiferença. Aí, infelizmente, também não foi tão bem aceito naquele momento. Deputado, a situação está complexa, né? As pessoas estão tristes, a gente vai no supermercado, as pessoas com medo, quer dizer, o Brasil se entristeceu. Como é que o senhor está se precavendo, como é que o senhor está lidando com isso? É muito novo para a gente esse sentimento, né, Zé? Em todos os meios, todo mundo vai ter muita consequência, uns mais, outros menos, mas consequência negativa vem para todo mundo. Eu que tenho minha trajetória na Polícia Militar de Minas Gerais, recebi muitos contatos de servidores da segurança pública, situação de drama puro, a ponto do militar chegar no final do turno de serviço com o colete suado, e o militar que vai entrar não tem um colete próprio para utilizar, e ele ser obrigado a utilizar o colete suado do colega que acabou de largar serviço. Então, a questão da logística na PM já era difícil, agora vem essa questão do vírus e os policiais que são dos profissionais. Teve uma morte em São Paulo. Isso, teve uma policial militar, né, que morreu em São Paulo, se não me engano, ontem, e é uma função indispensável. E agora Claro. muito mais indispensável. Né? Agora, você já não tinha colete, já tem os equipamentos de segurança necessários, máscara, luvas, para esses policiais trabalharem? Não tem. E teste de coronavírus, então, que era Menos o que ainda, devia menos ser feito ali em primeiro. O governo hoje falou que vai distribuir 500 mil testes. Isso cobre? Minas Gerais, quantos policiais são? Minas Gerais, se não me engano, a gente se aproxima lá de 48 mil policiais da ativa. É evidente, né? Não cobre. E a gente tem visto, por parte dos governadores, aí eu falo lá do estado de Minas, um esquecimento de alguns desses profissionais. É claro, os 500... Qual a quantidade que você disse mesmo? 500 mil testes. Os 500 mil testes, eles não serão... O governo vai distribuir para os estados. Eles não serão suficientes, uma gotinha é claro. no oceano. Mas vem no que é possível, né, nesse momento. Agora, o senhor acha que essa medida, sem os testes, como é que os policiais vão trabalhar? É uma pergunta a se fazer... Sem os testes e sem os equipamentos de segurança. É uma pergunta a se fazer também para os governadores, né? Nós faríamos como? Isola todo mundo, inclusive os policiais, né? Como fica a segurança, e não só os policiais, há vários outros profissionais nesse momento aí de função extremamente essencial que estão sem esses equipamentos básicos. Nós estamos falando aqui de máscaras de proteção, de testes, menos básico um pouco, é claro, o teste, mas que se inserem no que seria essencial nesse momento. Só para fazer justiça aqui, eu queria dizer que a policial morta em São Paulo pelo coronavírus é a sargento Magali Garcia, de 46 anos. Eu queria apresentar aí as minhas condolências à família e amigos. É muito grave. A gente vê, deputado, uma involução da polícia, né? Porque o mundo evolui, a gente vê, inclusive, que traficantes evoluem, cada dia com armas mais poderosas e mais modernas, e a polícia corre atrás, quer dizer, quando que isso terá um fim, quando que a polícia será equipada tecnicamente e, por que não dizer, de treinamento também no Brasil? Que isso é uma realidade do Brasil inteiro. Sim. Você está se referindo a Minas Gerais, mas a gente escuta isso do Brasil inteiro. Sim. Engraçado, Zé, que é exatamente esse dilema que me despertou para a política. Né? Desde que entrei lá em 2007, nas fileiras da PM de Minas, eu me assustava diariamente com o sistema de impunidade que a gente vive, com o desestímulo que o Estado concede diariamente também à atuação da polícia e, por outro lado, o estímulo que o próprio Estado, principalmente nos últimos 30 anos, concede a quem não está disposto a cumprir as regras, quem é criminoso. E isso me despertou, né? Esse sentimento de justiça me levou para a política e eu cheguei aqui disposto e na esperança de que a gente pudesse já estar assumindo um novo rumo. E o resultado das eleições de 2018 também é o resultado de uma indignação das pessoas que, assim como nós, policiais militares, temos, das pessoas que eu digo, do cidadão comum. E, infelizmente, ainda nesse primeiro ano de mandato, agora já caminhando para metade do segundo daqui a pouco, a gente não viu o avanço nesse sentido. Pelo contrário,
se aprovou uma lei de abuso de autoridade, mesmo com alguns vetos do presidente, que também cria novos desestímulos aos policiais, a ponto de o policial não poder compartilhar no próprio grupo da companhia, do batalhão, a foto de um criminoso contumaz, porque ali já está sendo, ele já está incorrendo na tipificação de abuso de autoridade, dentre outras coisas que a gente espera poder mudar. Você acha que isso é caso pensado? Quer dizer, é um sistema para tentar desestimular a carreira policial e desarmar o policial, digamos assim? Eu acredito sim. Isso já sistema. passava lá na cabeça de Antônio Gramsci, de Marx, de trazer esses pequenos grupos, aí nesse caso, lumpen proletariado, os criminosos, para fazerem parte também da revolução. E, infelizmente, claro, mas poucos têm essa compreensão. E os demais vão na onda, né? Alguns políticos assim, mais pragmatas, vamos dizer assim, acabam não tendo essa compreensão e abraçam essas ideias, alguns discursos, na teoria, muito bonito, né? De progressismo e etc., de humanista, mas que, na ponta da linha, está prejudicando o cidadão que quer cumprir as regras do jogo, né? Que sai de casa para trabalhar e quer voltar vivo. E, então, a gente acredita que já era para a gente poder, no ano passado, ter tomado um novo rumo. Infelizmente, as pessoas que têm essa compreensão, digo, os deputados, que têm essa compreensão e que estão lutando por isso, ainda somos minoria na Câmara. O senhor está decepcionado com o parlamento? Como é que o senhor vê aí, o senhor classifica esse seu primeiro período lá, assim, esse primeiro ano e até agora? Olha, a gente se decepciona com aquilo que a gente tem esperança, né? Eu não tinha esperança no parlamento. Entrei na expectativa de criar uma nova perspectiva. Mas é uma semente importante. Isso. Então, assim, eu não tenho uma decepção porque eu já imaginava que enfrentaria esses problemas. Claro que quando você se insere no meio, você tem a frustração de cara a cara. Então, você vive diariamente aquela frustração de perceber que o sistema é muito mais complexo. E aí, nesse caso, eu digo, o sistema de produção legislativa, etc., é muito mais complexo, envolve muitos outros interesses que, quando a gente está de fora, por mais que a gente acompanhe a política, a gente não tem essa compreensão. E a população também, a grande parte, acredito que a maioria, não tem essa compreensão de todos esses interesses, de porquê, às vezes, de fazer acordo para poder tirar um pedaço de uma lei aqui, acrescenta outro para conseguir fazer a lei passar. O porquê o presidente Jair Bolsonaro ficou na Câmara 28 anos e aprovou apenas uma lei. Então, quando a gente está aqui, a gente compreende, fica muito chateado, sim, fica indignado, sim, mas não a decepção, né? Porque eu já esperava. Mas o presidente Jair Bolsonaro não era uma liderança na Câmara, né? Ele se tornou uma liderança junto à população. Sim, mas na Câmara dos Deputados, ele nunca foi ali um deputado de destaque. Ele não era nem na liderado, apresentação nem de líder, projetos. ele era ele, né? É verdade. Zé Maria tem razão, porque era isso mesmo. A definição dele ali era essa. Mas e como é que o senhor vê agora, por exemplo, essas pessoas mais ligadas ao presidente já perderam o comando do PSL. O PSL era um partido que chegou lá em 2019, um partido grande, unido, que de repente começou aquela brigalhada, ninguém mais se entende, está rachado, uma parte apoia o presidente, a outra parte virou oposição. Como é que o senhor vê isso aí daqui para frente, ainda mais no meio dessa crise de saúde, que é grave, vem uma crise econômica que também promete ser grave, e ainda vem uma crise política, porque o presidente até aqui falou, mas não entregou ali uma prática de abraçar governadores, prefeitos e também o comando da Câmara, do Senado e até mesmo do Judiciário. Primeiro, voltando na questão de Jair Bolsonaro nunca ter sido líder, né? Quando a gente chega aqui, a gente espera poder contribuir com mudança, independente desses cargos. Quando você chega, que você tem a noção de como que um cargo de liderança, etc., ele é importante para você conseguir aplicar, né, essas mudanças e, de fato, ser ouvido, né, no colégio de líderes, etc. Então, como apenas um deputado sem ser líder, isso frustra muito, né? E eu imagino como que o presidente ficou nesses 28 anos batendo de frente com essa turma. Mas, em relação ao PSL, para mim o partido acabou. Não tem PSL mais. O PSL, junto à população, junto ao que foi, não se compara. Para mim, o PT, de certa forma, tem mais credibilidade junto a alguns grupos do que o próprio PSL, porque o PT tem um nicho dele, o qual o partido é fiel,
corresponde às ideias e luta, apesar da extrema corrupção, e aqui não preciso nem de trazer todo o histórico, né, senão a gente ficaria aqui a noite inteira. Já o PSL não. O PSL tinha o presidente Jair Bolsonaro e tinha uma massa, 57 milhões de eleitores, que caminharam com o presidente Jair Bolsonaro, acreditaram, e o PSL traiu. Acabou. É a incrível história do partido que virou suco, né? Olha, nós estamos aqui falando de política. Você sabe, política define o seu dia a dia. Hoje o nosso convidado aqui, que eu agradeço muito a presença, o deputado Júnior Amaral, ele é do PSL de Minas Gerais. A gente começou falando aqui, a origem dele é da Polícia Militar de Minas Gerais. A gente começou a falar aqui do trabalho da polícia, né, deputado? E lembrando que as facções criminosas se especializam. Recentemente fiquei assustado quando descobri que as facções pagam cursos de advogados e têm advogados próprios. Tem até nome, chamam gravatas, os gravatas, que são os advogados os advogados das facções criminosas. E a Ordem dos Advogados do Brasil não fala nada, né? Mas nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta aqui no Frente a Frente.